Olá, bem-vindo ao Entre Médicos, uma conversa entre especialistas para você, nosso ouvinte. Eu sou Silvio Regi, clínico geral e cardiologista, e hoje trago para vocês um tema muito importante, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Você sabia que mais de 2 milhões de brasileiros possuem TDAH? Para falar sobre esse tema muito importante, eu recebo em nosso estúdio hoje a doutora Lívia Dutra, neurologista, doutora em neurociências e professora da Faculdade de Medicina da Sociedade Israelita Brasileira Albert Einstein, e que nos brindará com seus conhecimentos sobre o tema. Olá, Lívia, tudo bem? Tudo bem, Silvio? Como é que você está? Tudo jóia, prazer estar aqui. Um prazer é todo nosso. Então, Lívia, é isso mesmo? São 2 milhões de adultos que sofrem de TDAH ou esse número está superestimado? Eu acho que, na verdade, está subestimado, né? Subestimado. Porque o que a literatura traz é que realmente aproximadamente 2,6% da população mundial tem TDAH. Isso entre adultos e crianças? Entre adultos da população mundial. Mas que a maioria acaba na vida adulta ainda tendo um pouco mais de TDAH. E mais recentemente a gente teve o diagnóstico, um critério diagnóstico para TDAH no adulto. Porque antes a gente achava que a doença só se manifestava na infância. E aí isso ia se acompanhar o adulto ao longo da vida. Mas, na verdade, os últimos estudos mostraram que você pode ser adulto e desenvolver o TDAH na vida adulta. A partir da vida adulta. Então, as estatísticas que a gente tem no momento, elas são, na verdade, estatísticas com critério antigo, né? Então, a gente acha que talvez isso vá mudar um pouquinho. E, realmente, é uma queixa muito frequente, né? Sem dúvida. Se nós estamos falando de 2,5% da população, Brasil, recentemente, um pouco mais de 200 milhões... Quer dizer, é bastante gente. É muita gente. Mas o TDAH ainda é mais frequente nas crianças do que na vida adulta. Ou seja, muitas das crianças que sofrem de TDAH deixarão de sofrer ao longo do tempo e só alguns trarão para a vida adulta. Quantos por cento? Será que é metade das crianças que acabam levando isso para a vida adulta? As estimativas anteriores eram em torno de 30% das crianças continuariam adultos com TDAH. Mas mais recentemente, com alguns critérios que foram apurados para adultos, desenvolveram escalas para adultos, a gente começou a ver que não é a hiperatividade que predomina na vida adulta, né? Muito mais a desatenção. A gente viu que essa estatística é maior. Então, realmente, a gente acha que mais de 50% das pessoas que têm TDAH, as crianças, vão ter algum sinal do TDAH ao longo da vida. A vida adulta. E o que é interessante também é que é meio flutuante, né? Então, tem épocas que tá muito ruim. É isso, e né? Tem Quer épocas dizer, que não tá é que melhor. você vai ser sempre doente, ou pelo menos sempre aparentemente estar doente. Você pode ter momentos em que você está melhor e momentos em que você está pior. Porque a doença ela é caracterizada por uma alteração de uma circuitaria do cérebro. Então, dependendo do seu estilo de vida, daquilo que você faz, o circuito funciona mais, funciona menos. Então, você tem um ritmo mais flutuante ao longo da vida, né? Então, conta pra mim, conta pra gente, na verdade, quando a pessoa deve suspeitar, agora falando de adulto, que é o nosso tema aqui de hoje, quando o adulto deve suspeitar de que ele é um possuidor de TDAH? Quais são os critérios? Quais são os sintomas? O mais importante é observar 3 pontos principais. A presença, por exemplo, de hiperatividade motora, então precisa mexer muito, né? A presença de impulsividade. Mão, perna, enfim. Tem dificuldade de ficar parado, né? Ficar Senta, sentado. levanta, não consegue assistir um filme. Passa a mão no cabelo, fica se mexendo, mexe um pouquinho, bate a caneta. Mesmo na vida adulta, algumas pessoas têm dificuldade de inibir um comportamento motor, que às vezes é necessário para um convívio social, né? Então, assim, ter impulsividade e ter hiperatividade é um dos critérios para ter TDAH. E o outro é a desatenção. Então, todo diagnóstico é baseado em identificar na história clínica esses 3 pilares. Então, o que antes a gente achava é que todas as crianças, assim como a doença parece ser uma disfunção da circuitaria da região frontal do cérebro, a gente achava que isso fosse um problema do desenvolvimento da criança que cabia na vida adulta. Mas hoje a gente sabe que essa disfunção frontal pode acontecer na vida adulta. Então, você tem os adultos que podem ter sido crianças sem hiperatividade, mas que por algum motivo ao longo da vida começam a ter dificuldades com impulsividade, com hiperatividade principalmente motora e com desatenção. E na vida adulta, a desatenção se manifesta de outras formas, né? Porque na criança você chama, não atende, a mãe reclama que o menino não faz dever de casa, cadê a agenda, esquece caderno, esquece caneta, cai no chão. Já viu criança TDAH fazendo dever de casa? A caneta cai, ele pega. A caneta cai, ele pega. Vira o dever de casa. Pegar a caneta. Pegar a caneta. Porque é uma hiperatividade mesmo. Na vida adulta, é dificuldade de manter prazo. Perde, geralmente, compromissos. Deixa tudo para a última hora, que procrastina. No consultório, a gente sabe quando você vai atender um adulto TDAH, né? O cara chega sempre atrasado na consulta. E pulando. E assim, tem uma dificuldade na vida adulta que é a gestão do tempo. Então, o TDAH, os pacientes têm uma dificuldade em planejamento do tempo. Então, assim, você sempre acha que vai dar tempo. Você superestima o seu tempo. E a gestão do tempo, ela é
uma função do lobo frontal, que é essa região da frente do cérebro, Sério? tomada de decisão. Então, quem tem TDAH tem dificuldade na tomada de decisão, tem dificuldade, por exemplo, em avaliar quanto tempo vai gastar, tem dificuldade em organizar as coisas sequencialmente. Então, tem dificuldade com o planejamento das coisas da vida. É aquele cara que faz o planejamento, mas ele cola no lugar errado, depois cadê? Aí marcou que horas que era mesmo. E a vida vai ficando tão difícil que acaba tendo um comprometimento social. Então, um grande problema do TDAH é que as pessoas se acham, às vezes, incapazes quando elas não são. Elas Entendi. têm uma disfunção para executar, mas elas são capazes de executar as tarefas. Mas sem dúvida nenhuma, isso é um desafio, porque veja só, eu fico imaginando que hoje em dia, na vida adulta atualmente, principalmente nos grandes centros, a gente recebe estímulos o tempo todo, a gente está sempre ocupado, o trânsito nos ocupa, cuidar dos filhos numa cidade grande como São Paulo é mais difícil do que no interior, provavelmente, por questões de deslocamento, o tempo fica mais curto. E não é sempre que essa dificuldade da gestão do tempo, essa deficiência de atenção está diretamente envolvida em uma doença. Por exemplo, Sim. se a gente é sabidamente reconhecido por nós médicos que a pessoa dorme mal, por exemplo, ela vai ter problemas de memória e de atenção. Né? Ela vai ter um dia mais cansado, ela vai ter um dia mais difícil. Né? Então, para mim, por exemplo, que é um cardiologista, que sou um cardiologista, às vezes eu fico com dificuldade de entender até onde é normal, até onde é doença. Porque quando eu vou medir pressão, eu falo para o paciente assim, ó, até 13 é normal, 14 não é mais. Pro TDAH, até onde essa procrastinação eventual, né, esse atraso eventual, um dia que você está mais excitado, até como o paciente que está nos ouvindo agora conseguiria identificar de uma maneira simples, né, até onde isso pode ser normal ou a partir daqui está estranho e ele deveria procurar um psiquiatra, um neurologista, quem exatamente é o profissional que ele pediria ajuda se ele está na dúvida se ele tem ou não? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é se o paciente tem impacto no dia a dia. Então, esquecer ocasionalmente, errar o seu planejamento, isso acontece com pessoas normais. Mas quando isso vira um problema na sua família, ou na sua vida, ou no seu trabalho, você deve ser avaliado. E aí, o diagnóstico diferencial é saber se você de fato tem TDAH ou não, depende de uma avaliação na consulta, né? Quem é o profissional que está treinado? Tanto os neurologistas quanto os psiquiatras fazem esse tipo de formação na residência. A gente é treinado para fazer esse tipo de diagnóstico, discute isso, as estratégias de tratamento e aprende Só a um parênteses reconhecer. aqui, pessoal, quer dizer, é importante que você procure alguém treinado, Treinado. porque senão você vai ter diagnóstico onde não existe e o Exato. contrário também, deixar de ser Exato. diagnosticado quando... Tem muita gente que é diagnosticado como TDAH. Uma vez eu recebi um paciente que tinha um diagnóstico, né, de TDAH. Quando a gente foi ver, na verdade, ele tinha um problema para entender. Processamento auditivo. Então, o som não estava adequadamente codificado no cérebro. Aí, o resultado, as pessoas falavam e ele boiava. E a gente tem uns testes que a gente faz para descobrir isso. E tem uma reabilitação. E ele foi super bem. Então, o fato de você ter impacto no dia a dia e ser desatenção, você achar que é desatenção, não necessariamente significa que é TDAH. Você precisa fazer uma avaliação, porque pode ser uma outra queixa que impacta a atenção. Outra coisa que acontece muito assim é sono, né? Como você mesmo falou. Então, tem muito jovem, por exemplo, que tem o que a gente chama de atraso de fase. As pessoas acham que não precisa dormir no escuro. Elas acham que elas têm que dormir o tanto de horas que elas querem, do ponto de vista social, né? A gente é determinado geneticamente para dormir 8 horas. E as pessoas acham que você não precisa dormir 8 horas, né? Dormir 6 e tudo bem. Dormir 6 e tudo bem. É só um pouquinho a menos. Mas geneticamente e do ponto de vista de metabolismo do neurônio, isso faz diferença. Então, você acaba tendo uma performance cognitiva pior. E aí atribui uma doença que não existe. Exato. Então, é muito importante ter uma avaliação de uma pessoa treinada, porque você pode tomar um remédio que não vai fazer nada por você, né? E aí, quando a gente avalia, o que a gente pergunta? Como é que era a infância? Como é que você dorme? Quais são suas rotinas de vida? E a gente tem algumas perguntas estruturadas. Você tem e uma critérios entrevista. objetivos, os questionários Exato. objetivos para fazer isso. E assim, quando a gente tem um TDAH, assim, diagnosticado no adulto, o que acontece é que, assim, o paciente performa mal em casa e no trabalho. Não é só naquele ambiente onde eu estou mais tenso. É consistentemente performar mal e, dessa forma, ter um prejuízo social de ser até... A vida performa mal, não performa mal no trabalho. Não... Exato. E aí, o que a gente procura? Então, a gente procura impulsividade, hiperatividade e também desatenção. Então, os questionários que a gente faz, tem questionários internacionais validados, tem questionários que a gente aplica no consultório de autopercepção. Eu faço isso, eu não faço isso. Existem alguns questionários que a gente aplica para a gente avaliar se realmente esses pilares estão presentes.
Porque é assim que a gente consegue fazer o diagnóstico. E também é uma forma de você fazer o follow-up quando você trata. Porque o fato de você colocar uma medicação também não significa que o paciente vai melhorar. Às vezes ele não responde à primeira medicação. Ou não responde à primeira dose. Então, você precisa fazer um acompanhamento direitinho. E aí, já aproveitando, é muito importante saber tratar, porque a gente tem efeitos colaterais das medicações. Então, não é inócuo o tratamento, por isso que tem que ser bem indicado. A gente já fala de tratamento, mas assim, Lívia, quer dizer, pelo que eu entendi aqui, é muito importante um diagnóstico bem feito. É isso. Quer dizer, e não parece ser tão simples, né? Não basta aqui o nosso ouvinte procurar no Google um questionário qualquer sobre TDAH, se auto-aplicar e achar que tem ou não tem a doença. Quer dizer, a própria aplicação desses questionários demanda algum conhecimento técnico que não é fácil, não é rapidamente obtido, quer dizer, precisa de treinamento para isso. Talvez nem qualquer médico seja adequado para isso. Seja importante que esteja na mão dessas especialidades, como a sua neurologia ou eventualmente a psiquiatria. E tem um problema porque agora tem um monte de aplicativo e um monte de questionários que acabaram difundindo os conceitos do TDAH, mas de uma forma um pouco leiga, assim. Então, é muito comum a gente receber vários pacientes que acham que tem TDAH, mas quando a gente vai ver, dorme mal, rotinas de vida mal, tá deprimido. E são outras patologias, né? Você ter o diagnóstico de um TDAH é algo que você vai ter que acompanhar ao longo da vida. Então, por isso que precisa ser feito de uma forma muito, muito coerente, né? Muito sensata. Porque é uma doença que tem períodos de melhora, períodos de piora, que nós chamamos de exacerbação e períodos de calmaria, né? É isso. E as drogas, os medicamentos que tratam TDAH, hoje eles são muito comuns. Eles estão já aí na conversa, né, entre pacientes, enfim, nos seus ambientes sociais. Nós temos alguns fármacos que tratam TDAH, mas assim, escolher entre eles também exige um certo critério, não é qualquer um para qualquer pessoa. O que você diria pra gente? Assim, quais são os principais fármacos disponíveis no mercado? Como eles atuariam no nosso cérebro, na nossa cabeça, nos ajudando a melhorar? E quem seriam os pacientes que precisariam do medicamento? Porque eu imagino, trazendo aqui para minha especialidade, por exemplo, tem pacientes às vezes que estão com uma hipertensão leve que não preciso dar remédio imediatamente. Eu posso pedir para ele perder peso, para ele dormir melhor, para ele mudar o estilo de vida. Quer dizer, o tratamento farmacológico, ainda que eu tenha o diagnóstico, ele não necessariamente precisa acontecer para todos os pacientes. Então, voltando à nossa pergunta, né? Quais seriam esses fármacos, qual o papel deles no nosso cérebro e quem de fato precisaria utilizar? A gente indica tratamento quando tem essa questão do prejuízo social, ou seja, você tem muita dificuldade no trabalho, dificuldade em casa, você não consegue se organizar, você está o tempo inteiro agitado, não consegue nem parar. Então, assim, quando você tem esse impacto muito documentado, e as pessoas reconhecem que você tem esse impacto, porque assim, você começa a ficar rotulado. Você é o cara esquecido, avoado, não performa. Que chega atrasado. Vamos colocar assim, esse é um prejuízo que marca a pessoa. Então, muitas vezes as pessoas têm uma certa relutância para tratar, mas quando você tem essa conotação social, eu acho que você deve sim tratar. Os estudos dizem que o prejuízo da autoestima é uma das maiores sequelas do TDAH. Então, por isso que a gente deve tratar e a gente deve levar isso em consideração. Então, como é que a gente trata? Então, inicialmente, é importante só compreender assim, o TDAH é uma disfunção dessa região frontal e, geralmente, nessa região, a gente tem fibras, que são cabos, que vão conectar partes e elas liberam substâncias diferentes. Então, os neurônios se conectam através de neurotransmissores, que são substâncias. Todo mundo já ouviu falar da serotonina, né, que é o hormônio da alegria, mas existem outros 2 hormônios nessa região frontal, que é a noradrenalina e a dopamina. Então, parte do tratamento, a gente sabe que na doença existe uma redução do funcionamento das estruturas com dopamina e noradrenalina. Então, o objetivo do tratamento é aumentar essas substâncias. Então, a gente usa drogas que vão aumentar a noradrenalina e a dopamina na região frontal. Qual que é o problema? O problema é que, da mesma forma que essa região ela controla uma parte da tomada de decisão, da gestão do tempo, da atenção, ela também está envolvida no humor. Então, é muito comum que pacientes que têm TDAH tenham transtorno de ansiedade, tenham depressão, possam ter uma oscilação do humor. E aí, antes de tratar, a gente tem que fazer um assessment de como é que está o humor. Por quê? Porque se você der Ritalina ou der um psicoestimulante para uma pessoa que está ansiosa ou deprimida, você pode agravar a patologia psiquiátrica prévia. Então, o ideal é que você corrija minimamente e trate o TDAH. Então, a pessoa com TDAH pode ter duplo diagnóstico. Tá.
Quer dizer, isso é muito importante, quer dizer, Muito importante. porque a interação entre os fármacos psicoativos talvez sejam os fármacos em medicina que mais interagem entre si. Quer dizer, então a gente precisa ter cuidado, né? Exato. Então, qual que é o problema? Às vezes a pessoa tem TDAH, mas tem ela depressão junto, por exemplo. Exato. Então, o que acontece? Pior é a irritabilidade. Fica aquela pessoa assim, que, nossa, tô tratando, mas eu tô péssimo, não consigo comer. E aí agrava o quadro psiquiátrico. Então, o que tem que fazer? Qual é o status do momento, né? Então, puxa, tem TDAH, tá bom. Tem mais alguma coisa junto? Tem ansiedade, tem depressão, tem uso de drogas ilícitas, que atrapalha também o tratamento. E aí, drogas ilícitas não necessariamente só aquelas proibidas, né? Álcool e cigarro, por exemplo, seria um problema também? Mais o álcool do que o cigarro, mas o que a gente também fala sobre maconha, cocaína, mesmo que seja eventual, porque como a gente vai dar um psicoestimulante, a gente precisa alinhar e também precisa entender que você pode desenvolver vício também com medicação. Então, quem tem um vício já instalado, a gente habitualmente não usa um psicoestimulante. Então, o que eu estou querendo dizer? Não é a Ritalina que vai resolver o problema. Você precisa entender qual é a doença que está embaixo, se tem uma doença embaixo, corrigir essa doença também primeiro e selecionar das drogas que você tem, quais delas que vão melhor com aquele paciente. Então, realmente tem que ouvir muito o paciente e entender o que está acontecendo. Muitas pessoas não reconhecem que estão deprimidas ou que estão ansiosas. Hoje parece que as pessoas se sentem mais confortáveis em dizer que tem TDAH do que qualquer outra doença psiquiátrica. Quer dizer, parece que não existe aquele problema que a gente vê as pessoas se reconhecerem como deprimidas ou eventualmente... Agora, ansiedade e TDAH, todo mundo se sente confortável em dizer que tem. Quer dizer, eu tenho TDAH, isso procura um tratamento eventualmente sem passar por uma avaliação adequada previamente. É isso. Então, o ideal é a gente primeiro entender, puxa, pode ter uma copatologia. O que eu vou fazer? Onde ele está? Onde esse paciente está? O humor está reduzido? Está muito acelerado? Já está irritado? Tem pensamentos intrusivos, recorrentes? Tem muito medo? Na hora que eu coloco um psicoestimulante, agrava. Então, primeiro eu corrijo, trato o TDAH junto, e aí eu consigo fazer outras mudanças de estilo de vida que vão beneficiar o paciente. Então, dentro desse contexto, a gente já sabe hoje que não adianta só tratar com remédio. Precisa fazer terapia junto. Então, a terapia, tanto a cognitivo-comportamental quanto algumas terapias específicas para TDAH, elas ajudam esse sistema do cérebro que funciona pouco a funcionar melhor. E quando a gente usa esses medicamentos, a gente precisa deles pro resto da vida, Lívia? Ou a gente eventualmente pode usar por períodos em que a gente está pior, depois abrir mão deles? Quer dizer, uma vez medicado, é medicamento para sempre? Não, por períodos. Por períodos. Tem época da vida que você não precisa de performar tanto, estar tão atento, né? E aí a ideia também muitas vezes a gente faz o que a gente chama de holiday, né? Não toma em alguns dias da semana, toma só quando precisa. E, então tem esse detalhe do tratamento que eu acho que é importante, vamos colocar assim, essa personalização do tratamento, né? Quando a gente cuida. Quer dizer, não é fit for all, quer dizer, não é um remédio para todo mundo, não é a mesma dose. Hoje, assim, eu me lembro aqui rapidamente de 3 medicamentos que são a Ritalina, o Concerta e o Venvance. Quer dizer, são esses os medicamentos que a gente usa mesmo? Existem coisas melhores do que isso? Como é que tem sido a sua prática dos medicamentos para o tratamento da... Para o TDAH, os psicoestimulantes são a primeira escolha tanto nos adultos quanto nas crianças. E aí a gente tem a dexanfetamina, que é o Venvance, o metilfenidato, e a gente também tem outras formulações de metilfenidato. Então, quando a gente tem um paciente, por exemplo, que tem TDAH, a gente precisa entender assim, quantas horas o cara precisa estar focado por dia? Qual o melhor horário que ele precisa estar? Porque tem droga que dura 4 horas, tem droga 8, tem droga 12 horas. E eu preciso compor. Tirar o sono. E eu preciso compor. Então, assim, você tá fazendo pós-graduação em MBA à noite, entende? Eu tenho que fazer uma Ritalina de 4 horas à noite, porque não vai conseguir prestar atenção. Então, tem gente que ou você vai colocar o horário do remédio mais pro fim do dia, pro cara conseguir performar melhor no período noturno. Então, tem alguns detalhes que tem que fazer. Outras drogas de tratamento, tem uma droga nova que entrou no mercado, que é a tamoxetina, que também ela ajuda nessa regulação do circuito noradópa. E a gente utiliza em alguns casos selecionados. A gente tem outras drogas mais antigas, como a clonidina. A gente tem a bupropiona, que é um antidepressivo que também atua justamente nesse circuito noradópa. E é aí que a gente faz essa composição. Então, assim, tá deprimido, a gente começa com a bupropiona e depois associa uma outra droga. Tá mais ansioso, a gente vai numa outra associação. Tem o uso de substância, a gente usa... a gente começa com a tamoxetina, por exemplo. Quer dizer, não é uma receita única, né? A gente precisa individualizar e isso pode ser muito diferente dependendo não só do grau da doença, mas da necessidade daquele paciente especificamente. Exato, e a distribuição da dose ao longo do dia. Então, por exemplo, tem gente que precisa de uma dose maior, um kickoff, que a gente fala, né? Precisa começar com uma dose um pouco maior de manhã. Então, não dá para tomar 10 miligramas de Ritalina. Tipo, faz nada por mim, né?
Então, você precisa entender como é a dinâmica do paciente, e aí é uma conversa muito honesta no consultório, né? Me conta como é a sua vida. Que hora você acorda, que hora você dorme, o que você come, que hora você come. Que dias que você estuda à noite, que dias você estuda de dia. Até para criança, né? Você precisa, né? Entender ali com os pais, com Precisa eles. entender a enfim. rotina. Sem Precisa dúvida, entender a rotina. não é uma consulta, uma avaliação rápida que vai determinar isso. É uma coisa muito especializada. E a gente teve um problema aí que aconteceu mais recentemente durante a pandemia, porque com muitos dos aplicativos a gente acabou parecendo que só Ritalina e Venvance vai resolver o problema, né? Assim, você faz o seu teste online, então você tem um diagnóstico e agora você tem que tomar E aí você compra um medicamento no mercado paralelo. E esse é um ponto, certo? Porque você comprou no mercado paralelo, a primeira pergunta é: você tá tomando mesmo isso? É isso que chegou na sua casa? E é isso que você precisa? É nessa dose? É nesse horário? Será que é isso mesmo? Quer dizer, são tantos detalhes que não dá simplesmente pra gente achar que tem a necessidade do fármaco e sair usando, né? A gente comentava aqui, quando a gente estava conversando sobre o tema que nós falaríamos agora, que estamos falando nesse momento, você falou que eventualmente as pessoas estão falando de uso de outros fármacos, né? O que você tem que falar pra gente sobre o uso da maconha, né, popularmente falando, para o tratamento do TDAH? Uma das coisas que às vezes fica um pouco confuso até para o paciente é que, assim, só para esclarecer, o TDAH é caracterizado também por uma intensa experimentação, né? É uma pessoa que quer experimentar coisas novas. Isso faz parte dessa circuitaria do cérebro. Então, é muito comum a gente ter experimentação com maconha e outras drogas nos pacientes que têm TDAH. E a percepção do paciente é que quando ele fuma maconha, que melhora o TDAH. Porque, nossa, eu fico relaxada, nossa, meu cérebro funciona melhor. Diminui ali a intensidade daquela... Então, mas tecnicamente, quando você vai estudar, a gente não tem nenhum estudo no momento, nenhum estudo que comprove que o uso dos derivados da maconha melhoram essa circuitaria que está disfuncionante na doença. Quer dizer, não há evidência científica ainda sólida que nos permita usar maconha ou derivados dela, enfim... Para tratamento de TDAH. Então, o que, na verdade, isso indica para mim, quando o paciente usa maconha e ele acha que ele melhora, na verdade, o que me indica para mim é que ele precisa tratar o TDAH. Porque é a experimentação e o grau de agitação que ele tem, que, na verdade, o que a maconha faz é só desacelerar, mas eu não estou resolvendo o problema. Então, quando a gente vê essa experimentação mais presente, isso, na verdade, indica ainda mais que você tem uma necessidade de tratar. Entendi. Adequadamente a doença, né? Quer dizer, por enquanto, ainda maconha ou derivados não fazem parte do arsenal terapêutico do neurologista psiquiatra para tratar a TDAH Exato. de uma maneira baseada em evidência científica, pelo menos nesse momento. É isso. O que a gente tem de evidência científica é que, assim, se a gente tiver que modular alguma coisa, a gente vai ter que modular essa circuitaria, porque a gente vai ser... Isso é uma coisa muito importante. A gente vai ser eficiente para tratar. Porque, hoje em dia, com o advento do CBD e dos derivados da maconha, o que acontece? Muitas pessoas acham que é uma coisa natural e que eu vou ter uma evidência, eu posso tomar. Mas, na verdade, do ponto de vista técnico, não é natural, porque é um extrato. E a gente não sabe exatamente qual vai ser o efeito total naquela circuitaria. Além disso, a gente priva o paciente da droga de primeira linha. Então, o que geralmente acontece? Você deixa de usar o que precisa, o que realmente faz efeito. Aí o paciente fica assim 2, 3 meses, sabe? Só piorando do ponto de vista social, do ponto de vista de trabalho. Alguns perdem o trabalho tentando se remediar com derivados da maconha. E quando, na verdade, não tem evidência. Então, é muito melhor ser avaliado... E há fármacos que têm evidência. Exato. A gente priva o paciente do melhor tratamento. Então, eu acho que os derivados da maconha têm o seu papel. A gente sabe que tem estudos que têm o seu papel, mas aqui não temos esse papel. Parece que não, pelo menos por enquanto, nada nos indica... Até agora não temos evidência. Um outro ponto que eu queria tocar com você, Lívia, é o seguinte. Existem muitas pessoas que, apesar de não terem TDAH, estão utilizando os fármacos usados no TDAH para melhorar a performance cerebral, ou seja, o famoso doping cerebral. Eu preciso dormir menos porque meu trabalho exige muito. Então, assim, a pessoa tem a percepção que ela não tem um problema, Sim. Mas ela, como humano que tem limitações. Precisa dormir, fica cansado, e aí começa a usar esses fármacos para melhorar a performance. Eu diria que isso talvez seja uma epidemia, pelo menos numa cidade como São Paulo, frenética como é São Paulo. No consultório eu recebo frequentemente pacientes utilizando esses fármacos que chegam taquicárdicos, chegam hipertensos, né, com problemas para dormir, perdendo peso. Quer dizer, você enxerga o uso inadequado desses fármacos como um problema, como eu estou enxergando, e quais são os efeitos colaterais indesejados que você pontuaria? E, por último, será que compensa usar mesmo? É uma epidemia e acho que é como se você pudesse melhorar a sua performance cognitiva com uma pílula. É isso, né? Um doping cerebral, né?
E o que a literatura diz é assim, primeiro, que tem um estudo brasileiro, achei muito interessante, tem um estudo brasileiro que justamente pegou pessoas que tomaram a medicação e, até pelo desenho do estudo, pessoas normais que não tinham TDAH, tomaram uma medicação, fizeram uma prova, versus as pessoas que tinham TDAH. E o que o estudo mostrou é que, na verdade, não há benefício, as pessoas não performam melhor porque tomaram uma dose da medicação. Por quê? Porque se a circuitaria dopa-nora está funcionando normalmente, o motivo pelo qual a pessoa não performa não é esse. Então, pode performar mal porque está em burnout, está deprimido, está mais exausto, não dorme direito, rotinas de vida, mas você tomar uma medicação não vai não vai superar o resto que está ruim. Então, na verdade, não tem um benefício científico de você fazer esse augmentation, essa melhora cognitiva, né? Porque se você está performando com dificuldade, as causas são outras, o remédio não vai atuar lá. E desculpa interromper, e às vezes a gente nem tá performando mal, quer dizer, a gente só tá querendo da gente aquilo que não é possível. Exato. Né? Quando a gente passa isso por um exemplo bem objetivo, por exemplo, eu quero que você corra 100 metros em 12 segundos. Eu falo, não consigo, gente, eu não tenho treinamento para isso, minha musculatura, minha altura, enfim, não permite. Quer dizer, às vezes a gente exige do nosso sistema cerebral, coisas que não são possíveis. Quer dizer, a gente precisa entender que a gente tem limites. É isso aí, o ritmo social tem que andar com o ritmo biológico, né? Então, assim, a gente dorme menos hoje porque a gente tem luz elétrica, né? Que se a gente for pro meio do mato e não tiver luz, a gente vai dormir, né? No horário que a luz cair, vai acordar na hora que... Exato. Então, assim, a gente tem um ritmo biológico e na cidade grande, o ritmo biológico não está acoplado com o ritmo social. Esse é um problema. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Por isso que quem vive na cidade costuma ter uma mortalidade maior. Esse é um dos pontos também. É um dos pontos. Desgaste maior metabólico. Mas, assim, do ponto de vista medicamentoso, então, quando você toma uma medicação sem a necessidade, a primeira coisa é assim, de fato, você está aumentando a noradrenalina e a dopamina. Isso vai ter uma repercussão cardiovascular. Ah, mas foi uma dose. Mas uma dose que foi metabolizada sem necessidade. Então, sim, você aumenta o risco. E qual que é o problema? Porque essas drogas, elas têm um perfil cardiovascular. Você tem um efeito cardiovascular. E a gente não sabe quem tem uma disfunção cardíaca ou não. Porque jovens também podem ter. E a gente não tria. Eu acho que as pessoas que compram no Mercado Livre não fazem um eletrocardiograma ou são avaliadas antes para falar, não, eu quero tomar uma Ritalina para poder ir bem na prova que vai ter semana que vem, né? Então, esse é um ponto muito delicado mesmo, porque pode ter efeito colateral e pode ser um efeito colateral incontornável. Pode ser um infarto, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Pode. Né? Sorte daqueles que antecipadamente conseguem fazer o diagnóstico. E é engraçado, eu como cardiologista recebo muitos pacientes no consultório que vêm com queixa de extrasístoles, que são aquelas palpitações descompassadas, às vezes apenas taquicardia. Ontem, por coincidência, eu atendi um rapaz que ele não conseguiu ficar em pé, sentado na consulta, ele ficou em pé o tempo todo, porque ele não tinha tomando 70 miligramas do Venvanse, por exemplo, e eu não saberia dizer se ele tem indicação ou não, porque não foi eu que prescrevi, mas com claros efeitos colaterais do fármaco. Frequência cardíaca de 120, pressão 16. Quer dizer, há claros efeitos colaterais, são efeitos colaterais importantes que podem precipitar doenças gravíssimas, Sim. como infarto, AVC, até insuficiência cardíaca, né? Sim. E é por isso, por exemplo, que quando a gente prescreve, a gente monitora. Então, no zero, quando o paciente vai na consulta e é a primeira vez que está prescrevendo o Venvanse ou qualquer outro psicoestimulante, tem que pesar. Tem que checar pressão, tem que checar a frequência cardíaca, tem que explicar o que vai acontecer, tem que explicar o que você pode fazer, não pode beber. Então, tem uma série de ajustes que você tem que fazer e na volta, depois que você dá o remédio, você faz a mesma coisa. Então, você tem que ter um controle, né? Olha só quantas coisas, quer dizer, você precisa fazer um diagnóstico acertado porque você pode ter outras doenças envolvidas e precisar de outros fármacos. Você precisa fazer um ajuste medicamentoso personalizado, porque cada pessoa tem uma característica individual das necessidades. Você precisa controlar efeitos colaterais cardiovasculares, que talvez sejam muito comuns, mas outros efeitos colaterais também. Quer dizer, são tantos detalhes, né, envolvidos na terapia do paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que assim, eu não vejo aqui espaço para automedicação, para autodiagnóstico, para nada disso. Quer dizer, e isso tem sido um problema de saúde pública, né? As pessoas têm buscado esses fármacos, feito o diagnóstico por si só, ou às vezes com a ajuda de alguém não treinado, né? E buscado o tratamento de uma maneira inadequada, né? E outra coisa também que acontece, quem já tomou, assim, Venvanse, ou tomou, às vezes, para emagrecer, ou tomou por outros motivos, acaba falando assim, tô super irritado, né? Começa a ter alterações comportamentais também, né?
Mas tem Não, transtornos sem dúvida, irritabilidade comportamentais. É um irritabilidade, problema. perda de peso, anorexia, que é não querer comer, enfim. É. Inclusive tem pessoas que usam para perder peso, né? E não tem essa evidência definida na literatura, né? Ainda não. Então, assim, é um ponto que precisa ser muito discutido, porque você pode ter outros efeitos colaterais tão graves que não vale a pena só para você tirar uma nota na prova, né? Outro dia eu recebi um meme, algum paciente meu que mandou, um memezinho que era assim, alguém na academia escrito dieta, treino, Ozempic e Venvance, né? Quer dizer, é isso aí que as pessoas têm usado para perder peso, né? Muito bem, Lívia. A gente está chegando aqui ao nosso tempo. Eu gostaria de agradecer enormemente a sua presença, foi muito enriquecedor. Queria abrir a palavra para você, para suas considerações finais, como você gostaria de resumir nossa conversa, o que você vê para o futuro sobre esses pacientes, o que eles precisam. Eu acho que essa é uma doença muito delicada, muito complexa, né? Que por muito tempo foi negligenciada. Muitas pessoas foram negligenciadas e não foram tratadas. E agora a gente está vivendo uma onda que talvez a gente precise de um diagnóstico, uma avaliação mais detalhada. Então, eu acho que se você tem algum sintoma que realmente seja desatenção ou impulsividade ou hiperatividade que impacte seu dia a dia, que traga prejuízo social, eu acho que vale a pena você ser avaliado por um especialista, né? E que para frente, eu acho que a gente, com um entendimento de como a doença funciona, quais são as populações que a gente precisa tratar melhor, muito provavelmente a gente vai ter novas drogas que vão ser mais específicas para o tratamento, né? E a gente também acha que essas medidas não farmacológicas, por exemplo, terapia, estimulação magnética transcraniana, também vão apoiar os pacientes que têm esse diagnóstico. Então, acho que a mensagem, puxa, não é só remédio, né? Não é só remédio, você precisa ser avaliado, você precisa de apoio. E acho que é isso, assim, procure um especialista, faça um bom diagnóstico, porque, de fato, se você tem prejuízo, você pode melhorar muito, porque o que a gente vê é que os pacientes são super capazes. O que acontece é que realmente... A doença existe, não né? estava tratado. Não estava tratado com classe 1, não estava bem acompanhado, né? Então, acho que esse é o recado, né? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer você que nos ouviu até agora. Muito obrigado pela sua participação. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo. Até a próxima.